pessoal, estamos aqui mais uma vez no Pod Espírito Santo. Nesse episódio, vamos conversar com uma autoridade na área de cirurgia e endoscopia, né? Na área gastro. Eu não sei falar direito, mas ele vai explicar para a gente um pouco melhor, né? E, na minha opinião, é um dos maiores profissionais dessa área aqui do Espírito Santo. Já conheço há muito tempo. E eu tenho um grande prazer em apresentar para vocês Dr. João de Siqueira, cirurgião e endoscopista, entre outras coisas que ele vai contar para a gente aqui. Seja bem-vindo, doutor. Olá, bem-vindo. Inicialmente, agradecer o convite. O Fabiano está participando aqui do Pod Espírito Santo, a gente trocar uma conversa e algumas ideias aqui, vai ser muito interessante. Obrigado pelo convite. Muito bom, doutor. Eu acho que vai gerar, assim, muita informação interessante para o público em geral, até para os médicos, para a área médica e tudo também. Todo mundo quer saber isso aí. Tem muito assunto interessante, inclusive temos assunto aqui, dúvidas até minhas, pessoais, um pouco polêmicas. Vamos falar um pouquinho dessas polêmicas, que é importante a gente ter informação, né, gente? Saúde é informação. Então não adianta fazer as coisas de qualquer jeito, da moda, tem que tomar muito cuidado com isso. Então o doutor é uma grande autoridade aí nessa área, doutor João. Conheço há muitos e muitos anos e eu sei que ele sabe o que fala e é muito importante prestar atenção nisso, né? Doutor, pra gente começar esse bate-bola, esse bate-papo aqui, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória, das suas especialidades, a sua atuação hoje no mercado, como começou enfim, falar um pouquinho do Dr. João de Siqueira. Vamos lá, então. Inicialmente, eu sou lá do Mato Grosso, mas vim fazer faculdade aqui em Vitória, no Espírito Santo, na UFS. Então vim para cá em 99, então eu já me considero capixaba. Capixaba. Estou aqui já há bastante tempo, então formei na Universidade Federal do Espírito Santo em Medicina. Depois eu fiz 3 especializações já na própria UFS. Cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e depois a última especialização em transplante de fígado. Mas apesar dessa formação cirúrgica, eu fui me apaixonando pela endoscopia e hoje minha área de atuação é a endoscopia digestiva, é o que eu foco, endoscopia digestiva avançada, vários procedimentos endoscópicos e também atuo muito na obesidade em procedimentos minimamente invasivos, né? Me especializei em cirurgia, procedimentos grandes, mas eu vi que na endoscopia eu poderia fazer coisas menos invasivas com o mesmo benefício. E é isso que eu tento proporcionar hoje para os meus pacientes. Nossa, excelente, doutor. E assim, além dessas especialidades, desse estudo, de tudo isso, que o senhor, dessa trajetória profissional médica, o senhor tem também, eu conheço bem, uma trajetória empresarial, né, doutor? O senhor toma conta de algumas coisas aí, de alguns negócios, clínica, hospital. Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Pra saber onde encontra o doutor João, o que o doutor João está fazendo hoje. A gente tem um espírito empreendedor e corajoso no Brasil. Empreender é difícil, mas a gente tem coragem. Eu acho que puxei isso pro meu pai. Meu pai foi o primeiro médico da cidade que ele foi lá no Mato Grosso, montou um hospital do nada numa cidadezinha. Eu fui mais ou menos seguindo o mesmo caminho. Quando acabei minha residência, eu resolvi montar uma clínica do nada, do zero, e a gente foi credenciando os convênios, foi crescendo e começou em Vila Velha, pequenininho. Hoje a gente está aqui em Vitória, chama Clínica Digestiva. Já é uma clínica grande, conceituada em Vitória. A gente já tem outras unidades. A gente está também no serviço de endoscopia do Hospital Meridional Vitória, do Meridional Serra e do Hospital Praia da Costa. Atuo também na UFS, sou atualmente professor lá na UFS, na área de cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia digestiva. Eu sou preceptor da residência médica. E gosto muito dessa área de gestão. Fiz recentemente um MBA de gestão em saúde na FGV, eu acho que é bom para o médico também trabalhar nessa área, de cuidar da sua carreira, dos seus serviços próprios também, ajuda muito na carreira e a tratar melhor os pacientes com melhor eficiência nesses tratamentos. Então, eu gosto muito da gestão e me aventuro nessa área também. É um grande empresário, doutor. Você é um grande empresário, além de ser um grande médico. E assim, doutor, hoje a sua especialidade, ela, para mim, que sou leigo, assim, né? A gente às vezes está falando para quem entende muito, mas para quem também não entende nada e precisa entender. Quem procura o doutor João hoje?
quem é, com qual tipo de problema para ser resolvido? Então, são vários, né? Como acaba que eu tenho mais de uma especialização, mas assim, a grosso modo, endoscopia e colonoscopia, problemas gástricos, problemas intestinais. Atualmente, câncer de cólon, tá muitos artistas tendo câncer de cólon. Sim. O câncer de cólon está aumentando muito a incidência, a colonoscopia está aumentando muito a incidência de realização, graças a Deus, porque o câncer de cólon é uma doença totalmente prevenível. Se a pessoa faz a colonoscopia na época certa, ela vai tirar uma lesão que pode vir a ser câncer. Diferente dos outros exames de prevenção, por exemplo, que a gente faz para detectar o câncer no início e aumentar a chance de cura. A colono não, você consegue tirar uma lesão que poderia virar um câncer. Então você evita realmente de aparecer um câncer. Então é considerado o exame mais importante para a prevenção de câncer, né? A colonoscopia. Eu faço colonoscopia, faço ressecções de lesões de colo avançado, a endoscopia e as cirurgias minimamente invasivas, né? Eu faço também a bariátrica endoscópica, que é um procedimento minimamente invasivo para redução de peso, altamente eficiente e com baixa taxa de reganho de peso. A gente tem recente nessa área as medicações para emagrecer que chegaram, que são muito potentes, muito eficientes. Isso que eu queria entrar nesse assunto obesidade, né? Perda de peso e tal, a moda, isso tudo. O que o senhor tem a falar sobre, entrando já nesse assunto, já interrompendo o senhor aqui, mas que é hoje o assunto que todo mundo quer saber. Sobre obesidade, sobre a endoscopia avançada, né? Que o senhor falou agora isso, né? Que o senhor faz, mas também sobre obesidade, os tratamentos sobre obesidade, né? O que tem hoje no mercado de moda? O que o senhor tem a dizer? Quais são as opiniões do senhor em relação a isso? Eu não sei se eu posso falar o nome dos medicamentos, acho melhor não falar. Não sei se pode ou não, mas tem aí umas canetinhas aí mágicas aí, como é que funciona isso? E o que o senhor enxerga nesse mercado, nesse mundo aí de prevenção, de combate à obesidade? O que o senhor tem a dizer sobre isso na sua vasta experiência aí? Então, a obesidade é uma doença aí que está cada vez ganhando mais destaque, né, que causa várias outras doenças. A obesidade hoje causa vários tipos de câncer, mais de 10 tipos de câncer comprovado. Causa insuficiência hepática. Hoje a principal causa de cirrose, por exemplo, não é bebida alcoólica, não é vírus de hepatite, é a esteatose hepática, que é simplesmente gordura no fígado causada pela obesidade. Então, são várias doenças que são causadas pela obesidade e a gente tem que tratar a obesidade, é uma doença. Até pouco tempo atrás, a obesidade era tratado como talvez uma pessoa que fosse preguiçosa, que não queria fazer atividade física, que comia demais. A culpa da pessoa, né? Como se fosse uma culpa da pessoa. Era da pessoa e do paciente. Isso, própria equipe médica, o próprio profissional de saúde e os familiares. Hoje a gente sabe muito bem que não, que a obesidade é uma doença, o paciente não está assim porque ele quer, né? Não é única e exclusivamente por causa da doença, tem o apoio do meio também, então a culpa é dos dois, do paciente e do meio, mas é uma doença que tem que ser tratada e encarada como tal. E os tratamentos, as opções de tratamento têm aumentado cada vez mais, né? No início era só a cirurgia bariátrica balão, e a endoscopia, como balão, gastroplastia, e lá para outra ponta a cirurgia bariátrica. O tratamento medicamentoso sempre foi muito ineficiente no tratamento da obesidade. Por quê? Porque a obesidade é uma doença crônica que não tem cura. Não existe cura para tratamento da obesidade. E aí vai muito de mudança de hábitos do paciente, o que nem sempre é fácil. O paciente muitas vezes quer alguma coisa milagrosa. Sim. E essas novas medicações veio para talvez salvar o que o paciente quer e que ele acha que pode resolver a vida dela, mas não é tão assim, né? Um tratamento clínico isolado no passado, menos de 5% dos pacientes conseguiam se manter magro por muito tempo quando já estava no IMC de obeso, né? A gente classifica a obesidade dividindo o peso pela altura ao quadrado. Sim. Então, mais de 30, ele é doente, ele é obeso. E hoje, aproximadamente 30% da população está no índice já de obesidade, acima de 30%. E mais de 50% da população está acima de peso, 50% a 60%. Então, que é um nível perigoso, né, doutor? Perigosíssimo, uma doença grave que leva a várias outras, como eu disse. Então, a doença não tem cura. O paciente inicia essas medicações hoje que estão na moda, que são altamente eficientes, né? São as canetinhas. A gente pode citar nome, né? Pode. Começou com o Ozempic, depois teve o Monjaro, e
existe a questão dos manipulados, que é sempre uma confusão e uma guerra, se pode, se não pode. Recente na mídia aí teve médico investigado por causa disso. Então, assim, são ótimas, são altamente eficientes e devem ser usadas, mas sempre com uma ajuda para fazer as mudanças que precisam ser feitas. O paciente emagrece e aí tem que ir para academia, tem que fazer mudança de vida. Não é um milagre, né, doutor? Porque se ele suspender a medicação e não mudou nenhum hábito de vida, ele vai voltar a ganhar peso com certeza. Volta. Então, o cara tomando Monjaro e tal, perde muito peso. Já vi muita gente perder peso. Mas se ele parou e voltar com os mesmos hábitos, ele volta tudo. Emagrece muito, é muito eficiente. É mais ou menos 3 mecanismos de ação que tem o Monjaro. E é uma medicação altamente eficiente. Tem seus riscos também, então ele é indicado para paciente que tem obesidade, que precisa emagrecer, ou para o tratamento de diabetes, que foi inicialmente desenvolvida essa medicação. E junto com isso, tem que ter um acompanhamento psicológico para mudar algumas coisas, tem que ter um acompanhamento nutricional. Não pode tomar por conta própria, educador físico. Comprar esses medicamentos aí de importação irregular, armazenado de qualquer jeito. O que a gente está vendo no mercado aí, isso aí, né? Então, a medicação tem os seus riscos, né? A gente vê, às vezes, paciente que quer perder 3, 4, 5 quilos tomando a medicação. Nesse caso, tem que pôr na balança o risco-benefício. A medicação tem seu risco, ele está um pouco acima do peso, mas será que ele precisa de uma medicação que promove 20% de emagrecimento, que tem risco para emagrecer? Esse paciente, uma dieta rígida, uma atividadezinha física, tem grande chance dele resolver. Já o paciente obeso mórbido, que está 40, 50 quilos acima, esse precisa de uma ajuda, de uma cirurgia, de uma gastroplastia ou dessa medicação. E a medicação é eficiente, tem a questão dos manipulados hoje aí que está no mercado, que tem uma guerra jurídica no Brasil, se pode, se não pode usar. Mas assim, a princípio tem 2 laboratórios que têm autorização para manipular essa medicação. Sim, só para a gente fazer um adendo aqui, quando o senhor fala em manipulado, a gente viu na mídia agora aí, usa a mesma fórmula do Monjaro, é isso? Exatamente. Só para eu entender como leigo. Ainda não foi quebrada a patente do Monjaro, então teoricamente não pode outros laboratórios produzir essa droga. Certo. E aparente, assim, faz toda a lógica não poder manipular também. Essa teoricamente é o correto. Mas no Brasil tem uma brecha aí na lei que tem laboratórios que podem manipular se conseguir importar esse princípio ativo e não vender numa farmácia comum ou vender para a população. Ele pode ser vendido só para médicos, essa medicação manipulada. E algumas clínicas estão comprando essa medicação e fazendo. Obviamente que não é também... tem todo o protocolo da vigilância sanitária, como que é uma clínica preparada para fazer essas medicações e o acompanhamento. Mas, teoricamente, pode sim ser feito dessa maneira. Então, você tem que procurar uma clínica de confiança, que já tem um nome, para fazer essa medicação, porque infelizmente é tão boa a medicação que a indústria que produz aí já atingiu 1 trilhão de valor e tá difícil de achar no mercado brasileiro. Não consegue comprar, né? Não consegue comprar de tanto que a venda E aí, tá doutor, difundida. vira até uma guerra, né? Isso, né? Vira até, assim, importação irregular, gente trazendo dentro de mala, de qualquer jeito. A gente vê aí na mídia. Exatamente. Isso é um perigo, né, doutor? Esse que é o risco, tá? A medicação tem que ser armazenada adequadamente, tem que ter alguns controles e essas medicações clandestinas, o paciente vai correr um risco não que sabe pode pagar caro por isso. Exato, né? Não sabe nem o que tem dentro da caneta, estão comprando e estão aplicando, né? Exatamente. Não tem isso também? Tem, então é um risco, no meu entender, desnecessário. A obesidade é grave, tem que tratar, mas não precisa desse desespero. Entendi. E assim, hoje, o que o senhor mais recomenda? Uma pessoa está com 40, 50 quilos a mais de peso. O que o senhor recomendaria hoje? A pessoa pode... Está acima do peso, pode buscar hoje Dr. João de Siqueira, pode buscar as suas clínicas para conversar sobre isso, o senhor vai dar toda a orientação sobre isso. E assim, uma dúvida de mim como leigo, o senhor passaria hoje um Monjaro para alguém ou indicaria uma outra coisa? Eu estou perguntando como leigo. A única coisa que essa pessoa com 50 quilos acima do peso não pode fazer é ficar do jeito que está. Que é uma doença grave que vai evoluir, a principal causa de insuficiência renal, de hemodiálise, vai dar pressão alta, aumenta o risco de infarto, de AVC. Então, assim, é uma doença grave que tem que ser tratada. Às vezes o paciente só procura tratamento quando tem um filho, não consegue brincar mais com o filho, não consegue pegar o filho no colo, aí sim ele busca tratamento. Sim. Então, assim, obesidade é uma doença, mesmo que seja um jovem, que ainda esteja com os exames normais, isso vai evoluir e precisa ser tratado. E as opções são várias e tem que ser individualizado. Eu não posso aqui só 50 quilos falar que a melhor opção é essa. A gente tem que avaliar as doenças associadas que o paciente tem. Por exemplo, a cirurgia bariátrica é altamente efetiva para tratar diabetes. Então, o paciente obeso mórbido com diabetes,
talvez o melhor para esse paciente seja fazer a cirurgia bariátrica. Entendi. Já um paciente jovem, que não tem nenhuma doença associada, que ainda não fez nenhum tratamento, o medicamento é uma ótima opção, junto com o tratamento multidisciplinar. Sim. O mais importante para o tratamento a longo prazo são as mudanças de hábito. Não interessa se operou, se fez a gastroplastia ou se está usando o Monjaro. Tem que o mudar paciente que acompanhou com a nutricionista, com a psicóloga, conseguiu transformar a caixinha ali, conseguiu transformar esse mindset e conseguir inserir atividade física no seu dia a dia, mudar a alimentação, colocar a alimentação como uma necessidade, não como um prazer, essa pessoa tem grande chance de manter esse peso ao longo da vida. Já, mesmo que operou, que diminuiu o estômago, desviou o intestino, se não muda o hábito de vida, com pouco tempo ele pode reganhar peso. Com a medicação, mais ainda. Esse aí é certo que vai reganhar o peso. Entendi. E essa cirurgia bariátrica, o senhor, assim, consegue explicar o que é uma cirurgia bariátrica? Como é que funciona? Então, a cirurgia o que bariátrica... é exatamente, na verdade, para quem não sabe? Na verdade, essas medicações hoje só existem por causa da cirurgia bariátrica. Né? O intestino, antes, ninguém sabia que ele produzia hormônios. E com a cirurgia bariátrica, desviando o trânsito do intestino, o paciente faz uma cirurgia bariátrica de bypass, que diminui o estômago de 1,5 litro para mais ou menos 100 ml e desvia 2 metros de intestino. O paciente com diabetes ele sai da cirurgia curada. Só do alimento não passar curado assim, já controlado a glicemia. Só do alimento não passar no duodeno, a glicemia já controla, o nível de glicose já controla. E aí começou a estudar, por que isso acontece? E aí que a gente foi ver que o intestino produz hormônios que controla várias coisas do nosso organismo, entre eles a alimentação, né? E o estômago também produz. O estômago, por exemplo, no fundo gástrico, produz a grelina, que é o hormônio da saciedade, o hormônio da fome. A cirurgia bariátrica tira o fundo gástrico ali. Então, com a evolução da cirurgia bariátrica, se estudou melhor a função hormonal do estômago, do intestino, do trato digestivo e veio descobrir essas medicações que hoje têm um grande efeito e são altamente eficientes para tratar a cirurgia, a obesidade. Esses medicamentos, né, esses novos medicamentos, eles são utilizados, doutor, junto com a cirurgia bariátrica? Existe isso também ou é uma coisa ou outra? Então, isso é uma pergunta excelente. Não tem que ter uma concorrência entre os métodos, né? A cirurgia bariátrica é melhor, o remédio é melhor, a gastroplastia endoscópica, a bariátrica endoscópica que eu faço é melhor. Não. Na verdade, um complementa o outro. A gente individualiza o tratamento, o que o paciente preferir, o que a gente optar, a gente faz. Lembrando que é uma doença crônica e não tem cura. Se tiver recidiva da doença, a gente consegue oferecer outro tratamento. Né? A cirurgia bariátrica, quando o paciente faz, até pouco tempo, não tinha muito o que fazer, porque a reoperação de bariátrica é um risco muito grande e não é tão eficiente. Hoje a gente entra com a medicação. A gastroplastia endoscópica é um método interessantíssimo, é como se fosse uma cirurgia bariátrica, a gente diminui o estômago do paciente aí de 1,5 litro para mais ou menos 400 ml, sem cortes, totalmente por endoscopia, e promove um emagrecimento de 20% a 25% do peso, com a baixa reganho de peso, porque o paciente fica realmente ali com o estômago menor e tem uma saciedade maior, ele demora um tempo mais para sentir fome, ele tem uma saciedade. E aí, esse paciente, se depois de 5, 10 anos voltar a ganhar peso, ele pode tanto refazer a gastroplastia, como partir para outro tratamento, para cirurgia bariátrica, usar a medicação, né? Assim como a medicação. O paciente iniciou com a medicação, teve reganho. Lembrando que nem todo mundo aceita a medicação, ela causa uma constipação importante, o intestino fica preso, causa náusea, vômito, pode causar pancreatite, pode causar alteração de pele, tem relatos de alteração ocular. Nossa. Então, assim, a medicação tem seus riscos e quem não aceitou a medicação tem que passar para outro tratamento. O segundo passo seria aí a gastroplastia endoscópica ou até o tratamento mais agressivo, que é a bariátrica, mas também é o mais eficiente hoje. A bariátrica ainda é mais eficiente que o tratamento medicamentoso. É mais eficiente. Agora, sim, só para a gente entrar exatamente nesse assunto da gastroplastia, que eu acho que é um tratamento inovador, né? É novo, como é que funciona? Tem muita clínica fazendo, como é que funciona o mercado? Se a pessoa, eu não vou saber, não estou sabendo fazer a pergunta, mas assim, qual a diferença da gastroplastia da bariátrica? Qual a diferença entre as duas e o senhor oferece as duas e é individualizado, cada um ou é o paciente que escolhe qual ele quer, ou é o médico que indica? Como é que funciona isso? Me fala um pouquinho mais sobre
essa gastroplastia? Então, a gastroplastia endoscópica, quando ela surgiu, ela veio com o nome de bariátrica endoscópica, mas assim, hoje o nome que a gente prefere é gastroplastia endoscópica, porque não é uma cirurgia bariátrica. Ela é menos invasiva, Ela é menos isso? invasiva, ela é totalmente por endoscopia, mas a gente consegue, por endoscopia, dar ponto no estômago e reduzir o tamanho do estômago por endoscopia. Um procedimento definitivo que a gente vai reduzir. Só para entender, a bariátrica é diferente? A bariátrica abre é diferença, mais? porque na bariátrica você corta o estômago, grampeia o estômago e dá ponto. No lugar que você corta, esses pontos podem abrir e ter fístula, que é uma das principais e mais temidas complicações da cirurgia bariátrica. Certo. E pode acontecer. E pode acontecer, cada vez mais raro, né? Sim. Mas pode acontecer a fístula, que é uma das principais complicações da bariátrica e que muitos pacientes têm medo. Na gastroplastia, a gente só dá ponto internamente, então a gente não corta e não tem risco de fístula. Outra coisa que na bariátrica... Falando como leigo, não tira um pedaço. Não retira um pedaço. Na bariátrica, você retira uma parte grande do estômago num tipo de cirurgia e no outro tipo de cirurgia, você não retira, mas você desvia e ele fica ali isolado dentro da sua barriga sem ser usado. É tanto que quem faz a cirurgia bariátrica tem que tomar vitamina pro resto da vida. Porque a parte do estômago que é desviada precisa de um produto que tem ali para absorver alguns tipos de vitamina. Então, quem faz cirurgia bariátrica é obrigatório tomar vitamina pro resto da vida. A gastroplastia não, porque a gente não tira nenhuma parte do estômago. A gente só dá ponto e reduz o tamanho desse estômago. E a gastroplastia endoscópica, ela promove um emagrecimento de 20%, 25% do peso. A bariátrica é de 30% a 40% do peso. Então, a bariátrica, a princípio, é reservada para os pacientes mais obesos, que a gente chama de obesidade mórbida. Precisa perder muito já tá peso, no grau né? 3, o IMC é maior que 40. Uma obesidade grau 1 e 2, que seria o paciente com esse IMC, que é o peso pela altura, que seria uma elevação de peso não tão grande, talvez a melhor opção seja a gastroplastia endoscópica, que também promove um crescimento importante, não precisa repor vitamina, tem um risco menor. Essa talvez seria a melhor opção. Já o paciente no sobrepeso, sem estar na obesidade ainda, a medicação é a melhor. Seria a melhor indicação. Lógico que para o paciente que tem indicação de cirurgia bariátrica, já tem um peso muito grande, mas ele não quer operar, já teve um familiar que teve um óbito, ele tem algum impedimento pessoal de fazer a cirurgia, ele tem indicação de fazer a gastroplastia, que também promove uma redução de peso grande, e a gente pode associar a gastroplastia com a medicação, que a gente consegue resultados parecidos com o da cirurgia bariátrica, de potência de redução de peso. Então, o que ele não pode é ficar obeso. O paciente obeso tem que procurar tratamento, que é uma doença grave e exige tratamento e é uma doença, não é culpa do paciente. Não é culpa do paciente. Então, assim, o que o senhor está falando aqui pra gente é que cada paciente tem uma indicação, ele tem que procurar um profissional, tem que procurar uma clínica e tem que fazer o que o profissional está mandando, e não fazer por conta própria. Não entrar em moda, em modinha, não arriscar a vida, porque é perigoso. Exatamente, tem que ser individualizado. Cada paciente vai se adaptar ou vai ter uma indicação do seu tratamento e a decisão é conjunta, médico-paciente. Não é só o médico que indica, mas também não é só o paciente que indica. Né? Alguns casos, o paciente já teve câncer gástrico, não pode fazer uma bariátrica e deixar um pedaço do estômago lá sem ser vigiado. Ele tem o tipo de bariátrica específico, ou ele faz, por exemplo, a gastroplastia, que o estômago continua ali e a gente pode vigiar. Então, cada um tem uma indicação específica que a gente vai sugerindo, mas o paciente também participa dessa decisão, o que ele quer escolher de procedimento. Tem a questão do custo também, né? A gastroplastia endoscópica é um procedimento privado, nenhum convênio oferece, então é totalmente particular. E talvez por isso que não cresceu tanto, porque a bariátrica está no convênio, consegue fazer totalmente pelo convênio. A gastroplastia é realizada somente como procedimento particular. Eu faço aqui em Vitória desde 2017, fui o primeiro médico que começou a fazer esse procedimento no estado. Estou entre os primeiros que começou a fazer no Brasil. Essa técnica foi liberada no Brasil no início de 2017. Em dezembro de 2017 eu fiz o primeiro procedimento aqui no estado, já no Hospital Meridional. E o senhor opera só no Meridional? A gastroplastia, por exemplo, o senhor faz aonde? A gastroplastia, sim. Eu trabalho em vários hospitais, mas a gastroplastia especificamente, a gente precisa de um aparelho específico, um pouco mais calibroso e de 2 canais. E esse aparelho fica lá no Hospital Meridional. Esse dispositivo, ele revolucionou a endoscopia, porque ele tem 2 canais e a gente até então não conseguia dar ponto por endoscopia, que é voltado só para o cirurgião. Com esses 2 canais e esse aparelho específico de dar ponto, com um canal a gente vai com saca-rolha,
puxa o estômago para dentro do aparelho e no outro canal a gente vai lá e passa o ponto. Então a gente consegue dar ponto como se fosse um cirurgião no estômago mesmo. São pontos através desse aparelho que chama Overstitch, tá? E, infelizmente, só tem um aparelho no mercado ainda, então o custo é elevado desse dispositivo e aí que torna essa cirurgia com preço um pouquinho maior. Mas é aquele negócio, doutor, saúde não tem preço, né? Exatamente. Então, se eu quero algo que seja menos invasivo, com melhor qualidade, porque assim, é lógico, tem casos e casos, né? Então, o que a gente ouve muito falar são os problemas pós-cirurgia bariátrica, que são as pessoas que têm que o resto da vida tomar vitamina, que ficam anêmicas, não é isso? Ficam com um problema de vitamina no corpo e tudo. Eu vejo isso. A gente vê os depoimentos e tal. Então, assim, lógico, tem indicações que tem que fazer e pronto, porque senão a pessoa morre. Então tem que fazer. E tem que viver assim para sempre, não tem jeito. É melhor viver tomando vitamina ou passando por esses pequenos perrengues aí, do que viver com uma obesidade e morrer cedo, com 30 anos, com 35 anos. O cara com 200 quilos, 300, igual a gente vê aí, é muito perigoso. Mas assim, se houver escolha, e o senhor falou muito bem, que tem um bate-papo com o cliente, né, com o paciente, cliente não, paciente, explicando a ele as opções, se houver um leque de opções, e a gastroplastia é a melhor opção, menos invasiva, com um resultado melhor, com mais tranquilidade para esse paciente, lógico que ele vai querer fazer o melhor procedimento, mesmo que seja mais caro, mas né, a saúde eu acho, na minha opinião, é o bem mais precioso que a gente tem. Eu não pensaria duas vezes em buscar o melhor tratamento que fosse necessário, não é isso? Você falou, exatamente. A saúde não tem preço, né? A gente compra carro, a gente Exatamente. gasta com cabelo, a gente gasta com várias coisas aí. E é tanto que veio essa medicação que não é barata também. Lembrar que não é uma Sim. dose, essa dose é contínua. Quanto tempo eu vou usar? Teoricamente, pro resto da vida, que se Uhum. suspender, você pode reganhar. Então, se a gente for calcular aí o custo de 6, 12 meses, de 2 anos usando essa medicação, o custo também vai ficar bastante alto. E aí tem que ver o que é melhor e lembrando que é melhor prevenir do que remediar. Sim. Né? Então a gente vai esperar ter um infarto para tratar, É. ter um câncer para tratar, ou descobrir que a gente não está conseguindo brincar com os nossos filhos e tudo para já ir propor um tratamento, a gente já vai fazer o tratamento, controlar essa obesidade e ter uma qualidade de vida melhor. O que a gente escuta no consultório dia a dia é por que eu não procurei tratamento antes e por que eu não fiz isso antes. Porque muda a vida totalmente. Não é estético, não é só o procedimento. Muda todo a sua vida, o seu dia a dia, o seu convívio com os familiares e aproveitar a sua vida e até a questão de longevidade, né? A obesidade diminui muito a expectativa de vida. Diminui. E agora mudar os hábitos também de vida, né, doutor? A gente tá falando aqui só de cirurgia, de tratamento e tal, mas também os hábitos, né? Diminuir certos alimentos enfim, a atividade física é muito importante. Eu acho que a longevidade ela tá ligada, né, exclusivamente à saúde. E eu acho assim, que se a pessoa está sentindo alguma coisa, eu queria até entrar nesse assunto, assim, a pessoa não é obesa mórbida. O que ela procurar o doutor João, procurar lá a clínica, né? O que a pessoa precisa estar sentindo? Me fala alguns sintomas aí, por exemplo, o senhor entrou nesse assunto importante que a gente até falou antes, que foi a prevenção do câncer de colo, não é isso? Intestino, De colo. intestino, de colo e tudo. Então, assim, infelizmente eu tive uma avó maravilhosa da minha vida, que eu perdi com câncer de intestino. E eu acho que naquela época, tem muito tempo já atrás, eu era novinho ainda. Se eu soubesse dessa informação, a gente teria prevenido antes, né? Então, assim, foi um choque muito grande para mim, eu ter perdido minha avó, ter visto ali ela passar pelo que ela passou, com um câncer agressivo no intestino, mas quando descobriu já estava avançado. E eu queria saber, assim, o que a pessoa que não fez diagnóstico nenhum, é, como que sente, quando tem que procurar o doutor João, né? Para fazer esses exames, ou deve procurar mesmo não sentindo nada. Eu quero que o senhor fale para mim, uma dúvida pessoal mesmo que me dói, que tocou nesse assunto de câncer de intestino. Esse tem que ser o principal foco da medicina, né? A prevenção. Então, se a gente for listar aqui tudo que a obesidade pode causar, enfim, o
câncer de colo está relacionado à obesidade, várias doenças estão relacionadas à esteatose hepática, hoje, que nem eu falei, da cirrose, é uma das principais causas de cirrose e de transplante de fígado. Então, assim, o paciente tem que entender, às vezes eu chego a parecer agressivo na consulta e perguntar, você fuma, você bebe, você usa droga? Não, mas o paciente está lá com 40 quilos acima. Para a saúde, comer mais do que devia faz tão mal quanto usar álcool, usar droga, bebida alcoólica. Então, assim, é um vício. A comida causa alteração no cérebro da mesma área que uma droga, uma cocaína causa. É o mesmo prazer que o paciente sente. Então não é tão simples e ele está ali naquele prazer, é a única coisa que talvez dá prazer para o paciente. Então isso tem que ser tratado agressivamente porque é uma doença que causa várias outras coisas. Então o paciente tem que saber que a comida é para ele viver e não é o prazer da vida, comer para viver. Só isso, né? Exatamente, comer para viver e não viver para comer. Esse talvez é a principal mudança. Associado a isso, a atividade física, a cuidar exatamente da sua saúde. Essa questão de wellness já está chegando e está cada vez mais forte. E o Monjaro ajudou a trazer isso, porque a pessoa que toma Monjaro, ele vai comer uma porção pequena e não quer comer mais. E por incrível que pareça, essa medicação ela tira a vontade da pessoa comer o junk food, essas comidas industrializadas. Então tem alguns gordura, né? Tem alguns restaurantes fora que a gente vê que já criaram cardápios adaptados para essa nova realidade, porque tem muita gente usando realmente. Então, essa é a questão, mudar hábitos de vida, pensar na sua qualidade de vida, que isso vai trazer mais longevidade, maior qualidade de vida hoje e prevenir várias outras doenças. Especificamente sobre o câncer de colo, 45 anos sem nenhuma antecedente familiar de câncer de colo e sem nenhuma queixa, já tem indicação de fazer a sua colonoscopia. Se tem histórico familiar, tem que avaliar o caso, mas pode ser que precise antes dos 45 anos. E se o paciente tiver algum sintoma relacionado, emagrecimento, anemia, alteração no hábito intestinal, diarreia, fezes mais finas, ele precisa procurar o médico e vai precisar fazer um pouco antes. Mas 45 anos, independente dos sintomas, já está indicado começar o rastreio do câncer de colo com a colonoscopia. Que hoje é um exame tranquilo, o paciente não sente nada, não sente dor, não tem nada, a gente faz com o médico, a gente faz com o médico anestesista, então o paciente não sente nada, é feito nas clínicas de endoscopia ou dentro dos hospitais no serviço de endoscopia. E talvez o pior seja o preparo, que esse ainda é um pouco desconfortável. Para poder visualizar bem o intestino, identificar as lesões, o intestino tem que estar muito limpo. Então o paciente, de véspera do exame, tem que tomar um laxante potente e tomar bastante líquido para o líquido ir limpando o intestino. Então, talvez o principal desconforto é o preparo, mas o exame em si, muitos pacientes têm medo ou não quer fazer por causa disso, mas isso não vai ver e não vai sentir nada. Eu sei disso porque eu já fiz. Não sei se o senhor lembra, por causa da minha avó, eu procurei o senhor, falei assim, doutor, eu quero fazer porque eu quero ver e tal. E a gente fez e foi muito tranquilo. Eu só não pude voltar para casa dirigindo, né? Minha esposa teve que me buscar. Isso é um perigo por causa da sedação, nas próximas 8 horas não pode. Alguns pacientes reclamam, eu fiz em outra clínica, eu já fiz no passado, mas legalmente não pode. Não pode. E a gente vê, às vezes, relatos aí de pacientes que saíram de exame de endoscopia e bateram o carro. Porque pode ter eu lembro disso. Retorno da sedação, retorno da sonolência, e isso é um risco. Mas eu achei bem tranquilo, fiz, e eu acho que a dúvida minha, preciso fazer de novo? Inclusive a minha, eu fiz 45 anos agora, tá marcado para agora, para o final do mês eu vou começar a fazer meu exame também. Eu acho que não tem, doutor. Não tem 10 anos que eu fiz, não, tem menos. Isso. O paciente que não teve nenhuma lesão na colonoscopia, não. A cada 5 anos. A cada 5? Os trabalhos falam de 5 a 10 anos. A gente costuma colocar o mínimo 5 anos para fazer a colonoscopia. Não precisa ser anual. A cada 5 anos já está de. Eu acho que já tem 5 anos, eu vou precisar fazer, então. E é muito importante porque o doutor estava falando em off comigo aqui, muitos casos de câncer aparecendo de surpresa, né? Então vamos evitar, não vamos deixar essas coisas chegarem de surpresa. Eu sei que eu tive caso na família, então assim, foi muito doloroso, muito difícil e algo que talvez poderia ter sido evitado, doutor, se descobre. Como que funciona isso? Como pode ser... Como descobre isso no comecinho? Como é que funciona? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Alguns cânceres têm diminuído bastante, por exemplo, o estômago está cada vez diminuindo mais e alguns têm aumentado muito, entre eles o de colo. O câncer de colo tem aumentado muito.
E é um tipo de câncer que é prevenível, né, que a gente consegue pela colonoscopia diagnosticar lesões pré-cancerosas e retirar. Então, se tiver um programa de prevenção bem feito, que o paciente tenha acesso ao exame na época certa, tenha a orientação e a educação para fazer esse exame na época certa, por isso que essa conversa nossa aqui é importante para ajudar a divulgar e informar a população. Exato. O paciente possivelmente não vai ter o câncer de colo, que a gente consegue realmente prevenir e evitar que ele tenha esse tipo de lesão. Por isso que tem que fazer o exame na época certa. Às vezes o paciente fica com medo de fazer, com medo do que vai dar no exame. Mas se ele não fizer, talvez aí ele vai diagnosticar mais tarde. Ele pode diagnosticar uma lesão pequena que a gente tira na própria clínica durante a colonoscopia. Essa seria a minha próxima pergunta. E evita de fazer, de ter um câncer avançado e de talvez até perder a vida pela simples colonoscopia que a gente consegue retirar essas lesões. Essa seria a minha próxima pergunta. Então eu procuro o Dr. João, procuro lá a clínica do Dr. João, faço, o senhor identificou uma lesãozinha. Aí o senhor encaminha para alguém fazer ou o senhor mesmo faz? A retirada, a cirurgia ou o que for. Então, na verdade, uma das minhas principais especializações hoje é retirar lesões grandes coloretais do intestino, né? Então, num exame primário, paciente que vai fazer de rastreio, se o colega médico, no caso eu, detecta uma lesão pequena, a gente consegue retirar no mesmo exame sem muito risco para o paciente. Já uma lesão grande de 5 centímetros, 3 centímetros, às vezes a gente consegue retirar ainda por colonoscopia, sem precisar da cirurgia. Mas aí já é um procedimento mais complexo, que exige alguns materiais, e a gente remarca esse procedimento. E aí, que esse procedimento poucas pessoas fazem, é um procedimento mais delicado, precisa ser endoscopia a nível hospitalar, e aí é uma das especialidades que eu faço. Tem alguns procedimentos, inclusive um deles é ISD, que chama, que é um procedimento complexo, que a gente consegue tirar lesões de 5, 6 centímetros, já lesões cancerígenas, adenocarcinomas, mas restrito à camada mais superficial do intestino. A gente consegue retirar por colonoscopia, um procedimento complexo e delicado, evitando uma cirurgia, tirando parte do intestino. Ou seja, muito mais interessante. Quanto antes diagnosticar, antes o senhor resolve. E deixa eu ver se eu entendi. Se diagnosticou, como que é? Diagnosticou na hora de fazer o exame. Ali mesmo já tira? Ali mesmo já tira as lesões menores. Não, se for uma coisa pequena e tal, uma lesão de 5 milímetros, uma lesão de 3 milímetros, menos de 1 centímetro, a gente já consegue retirar no mesmo procedimento, a gente já retira a lesão e já manda para análise do patologista. Ou seja, não precisa remarcar uma cirurgia, nada, já faz ali na hora. Já faz ali na hora mesmo. Se for lesões grandes, que tem um risco maior e precisa de materiais específicos, aí sim que a gente remarca. Lesões pequenas a gente já retira no ato do procedimento. Até 30%, 30%, 40% dos pacientes têm pólipos durante a colonoscopia. Então, é um exame muito eficiente, porque grande parte, 1/3, a gente retira lesões que iriam virar câncer no futuro e a gente previne de aparecer câncer. Certamente iriam virar, doutor? Certamente iria virar. Os adenomas, que são as lesões coloretais que viram... Nem todo pólipo vira câncer. Existem os tipos benignos, que são inflamatórios e não viram câncer, e existem os tipos pré-malignos, que são os adenomas que viram câncer. Alguns, que a gente chama de baixo grau, muito tempo, 20, 30 anos poderiam virar câncer, né? Pode ser que um idoso talvez nem desenvolveria, e alguns outros de alto grau em pouco tempo, em poucos anos podem virar câncer. E até os cânceres superficiais, que não invadiram a camada profunda ainda, a gente também consegue retirar por colonoscopia. Já os pólipos inflamatórios, esse não traz risco nenhum de câncer, mas a gente só consegue saber depois que retira e o patologista analisa. Vamos lá, a pessoa faz 45 anos, ela resolve fazer, né, ir lá na clínica, fazer uma investigação e descobre, né, uma lesão pequena, o senhor retira, na hora e avisa a pessoa, olha só, tá tudo bem, já retirei, isso aqui poderia virar um câncer, não é mais, tá fora. Então isso não tem preço, né? Exatamente. Isso não tem preço. É esse o pensamento e por isso que a colonoscopia é considerado o melhor exame para prevenção de câncer. E isso é o dia a dia que a gente vê e a gente retira essas lesões de pacientes totalmente assintomáticos. O câncer de colo, quando já está com câncer avançado, que já invadiu a camada muscular, que às vezes já tem metástase, ele é silencioso. O paciente não sente nada. Quando ele vai ter anemia e sangramento, porque já é um câncer invasivo. Essas lesões precursoras são totalmente assintomáticas e silenciosas. Por isso, a importância de fazer o exame de rastreio, que é a colonoscopia. Então, esse é o dia a dia.
colegas médicos. Mês passado, a minha esposa fez, totalmente assintomática, com 44 anos, e a gente detectou 2 lesões, uma de 8 milímetros e já foi ressecada. É mesmo? Meu Deus. Então, eu acho assim, todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que ir atrás, tem que fazer. Se quiser cuidar da saúde, Se é obrigatório quiser, e viver fazer. mais, cuidar dos filhos, né, doutor? Igual a gente tem filho pequeno, né? Exatamente. Nós estamos aí, né, com uma. O mundo mudou, né? A gente mais velho um pouquinho, com filho pequeno. O senhor teve neném há pouco tempo, né? Tá quantos anos? Já tá com 5 anos. 5 anos. O tempo voa. As... Já recebeu o primeiro canudo semana passada. Ah, já se Tem formou já. Agora pro básico, pro infantil. Eu já passei por isso. Já muito... faz. Bota a roupinha, né? Bota a roupinha, recebe o canudinho. Eu sei, as minhas receberam ano. Ela falou, primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Já pensou? Vai ser médica, doutor? Não sei, ela gosta. Pai, mãe médica, ela gosta. Pai, mãe médica. As minhas, gêmeas de 7 anos. Fizeram 7 anos agora. Gêmeas, mas acho que foi ano passado ou retrasado, receberam o canudinho já da formação do fundamental, né? Exatamente. Recebe. Ela pega meu celular, às vezes, papai, aqui tem sangue, mas ela gosta de olhar, ela fica olhando, não, minha filha, tira esse, não, eu quero olhar, ela Já fala, gosta. eu quero fazer cirurgia, igual o papai, Cirurgiã, como que é o nome dela? Beatriz. Beatriz, nossa, mãe, a Beatriz vai assistir esse vídeo aí, né? Aí. Um beijinho pra Beatriz, eu tenho 2 menininhas de 7 anos lá, Beatriz. E a esposa, como é que é o nome, doutor? Carolina. É médica também, não? Ela é médica também e hepatologista. Hepatologista. Da parte de fígado. Doutora Carolina, o quê? Carolina Guzmão Trabac. Como a medicina exige muito, né? Um curso integral, 6 anos, e fiz 5 anos de medicina, a gente vive tanto esse mundo que é muito comum médico casar com médico, né? Eu conheci minha esposa na residência médica, eu fiz a área cirúrgica e ela fez a área clínica de gastro, depois ela fez R5 transplante de fígado também, e a gente acabou se conhecendo e formou uma família. E ela trabalha com o senhor na clínica, não? Trabalha também, ela atende na Faz clínica. Faz parte da sua equipe, né? Atende na UFS também, A gente tem uma equipe completa lá na... São quantos médicos hoje, doutor, que estão atendendo lá na clínica, nos seus negócios em geral aí? Serviço geral, especificamente na clínica digestiva, que é aqui em Vitória, a gente tem 18 médicos que atendem lá, psicólogo, nutricionista, toda a equipe multidisciplinar. E nos outros serviços hospitalares também o time é grande. Fica ali no Fecomércio 2 aqui, pertinho da Reta da Penha, né? Casa do Comércio 2. Casa do Comércio 2, isso, Fecomércio. Fecomércio Casa é a mesma coisa. Mesma coisa. Casa do Comércio 2, um prédio bem acessível, com estacionamento, uma clínica ampla lá que a gente está à disposição. Todas as informações vão estar aqui, telefone, contato e tudo, entre em contato lá, previnam-se, tá? Porque é muito importante. Saúde não tem preço. Eu costumo dizer, eu tenho uma frase, doutor, que é assim: quando você descobre um problema de saúde, você descobre que você não tem problema nenhum mais. Esses problemas do dia a dia que a gente tem, faz parte, isso não é nada perto de um problema de saúde. Eu vi muita gente boa, talentosa, bem-sucedida, deixar tudo para trás por causa de pouca coisa, assim. Males que vêm para o bem, né? Em fevereiro desse ano, eu estava praticando atividade física, eu caí e quebrei meu braço. Fiquei 1 mês em casa parado. E aí, quando eu voltei à atividade, ao consultório, eu fiquei proibido de fazer musculação que eu fazia, eu comecei a correr, que ele liberou para correr. Então, eu ganhei o hábito de correr também, já consegui voltar a fazer musculação, graças a Deus estou totalmente recuperado, mas com isso eu emagreci 8 quilos. É isso que você falou, mas que vem para o bem, a gente mudou o hábito, tá magrinho. Segurei a dieta, porque como eu trabalho com isso, é comum esse relato que o paciente teve uma lesão, acabou exagerando na comida, ansiedade e ganhou peso. Então eu fechei a boca com medo de ganhar peso, comecei a fazer atividade física aeróbica e consegui, perdi 8 quilos de fevereiro para cá. Sem Monjaro, né? É isso aí que você sem Monjaro. Males que vem para o bem. Isso aí. Quem saúde é o que é, não existe nada melhor. E procurem o Dr. João, façam lá um diagnóstico total, vai atrás, porque é um excelente médico, cara que assim, que eu adoro. E doutor, pra gente encerrar, olha aí, ó, já tá na hora já. Dê suas considerações finais, fala o que o senhor quiser, convide para a clínica e vão ficar todos os contatos aqui. Mas se o senhor quiser falar alguma coisa, dar alguma consideração final, um recado final, fique à vontade. Agradeço o convite, extremamente agradável a nossa conversa aqui. É sempre um prazer estar aqui, estou à disposição. A obesidade é uma doença aí que
está cada vez sendo mais estudada, diagnosticada e com melhores opções de tratamento. Então a gente tem que tratar agressivamente com pessoas experientes Sim. que querem realmente tratar a obesidade a longo prazo e não vender um milagre a curto prazo, que muitas vezes é o que o paciente quer ouvir e que ele cai ali naquela conversa, mas o que a gente quer é o tratamento a longo prazo e resolver realmente o problema daquele paciente e transformar a vida daquele paciente. Nesse foco, a prevenção é tudo e nas nossas clínicas tem a digestiva e outros serviços. A gente faz a colonoscopia com médico anestesista, aparelhos de alta definição, que é importantíssimo para prevenir doenças graves como o câncer de colo, né? E para prevenção você tem que fazer um exame bem feito, né, um profissional bem treinado e com aparelho de alta capacidade. Então eu estou à disposição nos serviços que a gente trabalha. Estou na universidade também lá com os alunos, a gente tem muitos residentes aí que a gente formou e que acompanha o nosso serviço, o nosso trabalho. E parabenizar por esse Pode Espírito Santo. Pode Espírito Santo, esse excelente meio de comunicação que é a realidade hoje. Parabéns. Muito obrigado, doutor. Então, gente, muito obrigado. Ficamos aqui com essa maravilhosa entrevista, com informações muito importantes para a nossa sociedade, para a nossa vida. E até a próxima. Até logo. Obrigado, doutor. Até logo. Um abraço. Obrigado.